Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade, tá? Das páginas 64, aí 65 nós temos a explicação e a 66 a quinta questão, tá? Então nós iremos hoje fazer a correção da atividade sobre os verbos, os tempos verbais, passado, presente e futuro. Vamos para a primeira questão. Vamos começar esta sessão refletindo sobre o uso dos verbos. Então, os verbos, como a tia já explicou ontem, você já sabe que são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, nós temos aqui a primeira questão. Observe as frases a seguir, depois faça o que é pedido. Eu já respondi, mas vocês deveriam primeiramente observar para depois fazer o que iria pedir. Na África existem 54 países com riquezas culturais muito diversas. B. Os portugueses chegaram à região do Reino do Congo em 1483. C. As culturas dos povos africanos não deixaram de ser preservadas. Relacione os itens às frases lidas. A frase está no passado, representando algo que já aconteceu. Então, a frase que está no passado aqui, que está representando algo que já aconteceu, é a frase da letra B. Os portugueses chegaram à região do Congo em 1483. Chegaram é passado, né? Já passou, já aconteceu. Então, vai ser a letra B na frase que está no passado. A frase está no presente, representando algo que acontece neste momento. Então, a frase que aparece aí no presente é: na África existem 54 países com riquezas culturais muito diversas. Então, o verbo existir aí, ele está no presente, faz com que a frase esteja no presente também, tá? Então, letra A, na frase no presente, a frase que está no presente. A frase está no futuro, representa algo que vai acontecer. As culturas dos povos africanos não deixarão de ser preservadas. Então, esse deixarão aqui está aí, faz com que a frase esteja no futuro, ou seja, representa algo que ainda vai acontecer, tá? Lembrando que o passado é o que já aconteceu, que já passou. O presente é o que está acontecendo neste momento e o futuro representa algo que ainda vai acontecer. 2. Circule nas frases as palavras que ajudaram a realizar a atividade do item anterior. Dicas, são 3 palavras. Então, como vocês já observaram, eu já circulei que são os verbos, né? Na África existem aqui é o verbo, tá? Esse verbo está no presente. Na letra B, o verbo que vocês vão circular é chegaram. Chegar está no passado. E na letra C, o verbo é deixarão. Deixarão, futuro. 3. Complete as frases utilizando apenas uma das palavras do quadro. As palavras do quadro são adjetivos, substantivos e verbos. Vocês já viram que adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo. Substantivo são palavras que dão nome a tudo que existe. E verbo é o que nós estamos estudando agora, né? Verbos são palavras aí as quais indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, nós temos aqui, no estudo da língua portuguesa, as palavras que você circulou na frase do item 1 são chamadas de verbos. Essas palavrinhas que aparecem aqui são chamadas de verbos. 4. Escreva uma frase utilizando o tempo verbal passado. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem, mas vocês deverão fazer as frases de vocês. Essa resposta é uma resposta pessoal, vocês que irão escrever a sua frase para que você realmente possa mostrar aí que compreendeu, tá bom? Então, uma frase utilizando o tempo verbal passado. Passado é o que já passou, já aconteceu, né? Então, eu coloquei aqui, andei muito hoje.
andei já aconteceu. O verbo aí é o verbo andar, tá? E aqui ele aparece no passado, andei, já passou. Uma frase utilizando o tempo verbal presente. Estou cansada. Então, estou é o verbo que indica aí um estado, né? E estou é nesse momento que está acontecendo. Então, é presente, tá, gente? Uma frase utilizando o tempo verbal futuro. Viajaremos no final de semana. Então, viajaremos é o verbo viajar. E está indicando o tempo futuro, ainda vai acontecer. Aqui nós temos a explicaçãozinha sobre verbo. Essa explicação aqui toda te explicou ontem. Já fiz a explicação para vocês através dos slides e fiz a leitura também. Então, agora nós vamos para a quinta questão. Identifique as frases com as siglas designadas para representar o que os verbos indicam. A, quando indica ação, E, estado, FN, fenômeno da natureza, tá? Ação, pular, cantar, brincar, comer, beber, né? Estado em que se encontra, tá? E fenômeno da natureza, choveu, relampejou, trovejou, tá? São estados da natureza, ventou. Letra A. Os portugueses chegaram ao Congo em 1483. Chegar é do verbo chegar, então indica uma ação. Então, nós vamos colocar aqui a letrinha A, porque o verbo aqui está indicando a ação, o verbo chegaram. Ontem relampejou no deserto. Então, esse relampejou está indicando um fenômeno da natureza. A tia nem colocou, aliás, eu coloquei o N, mas sumiu, tá? Porque acontece, mas eu vou já tentar arrumar. Então, ontem relampejou no deserto. Relampejou, lembrando que é um fenômeno da natureza. Vamos ver se ele aparece. Apareceu. E sumiu de novo. É difícil, gente. Entendi que ele não quer funcionar e dá trabalho. Mas é FN, tá? Só para vocês entenderem. FN. Ai, que bom. Próximo. A capital do Reino do Congo era conhecida como Banza Congo. Então, aqui vai ser estado. A capital do Reino do Congo era conhecida como Banza Congo, tá? Esse era aqui está indicando um estado, né? Como ela era, né? Como ela se encontrava. Comerciantes africanos atravessaram o deserto do Saara. Atravessaram é o verbo do verbo atravessar e indicam a ação, né? Eles fizeram uma ação, atravessaram. A história da África está repleta de riquezas e expressões de poder. Então, aqui está indicando um estado em que a história aí se encontra, né? E amanheceu no deserto, deixa eu colocar aqui, amanheceu indica um fenômeno da natureza, de amanhecer, né? É um fenômeno da natureza. Certo, gente? Então, essa é a correçãozinha aí da atividade que a tia passou ontem para vocês fazerem sobre verbos, tempos verbais, passado, presente e futuro. Essa é a correção da atividade. Façam a correçãozinha, tá? Isso aqui a tia já explicou tudo ontem para vocês, então hoje só era a correção, certo? Hoje nós vamos ver encontro vocal, tá? Então, eu já preparei aqui a aulinha de hoje com os slides. E nós vamos agora dar continuidade, tá bom? Então, nós vamos falar sobre encontro vocálico. O que é o encontro vocálico? Encontro vocálico é encontro de 2 ou mais sons vocálicos em uma mesma palavra. Exemplo, a tia colocou aqui tesoura. Tesoura, nós temos um encontro vocálico aí, O, U, né? A vogal O com a vogal U. Então, tesoura, temos 2 vogais juntas. Existem 3 tipos de encontros vocálicos. Vocês sabiam disso? 3 tipos de encontros vocálicos. Existe o ditongo, o tritongo e o hiato, tá? Ditongo, tritongo e hiato. Vamos entender melhor o que é cada um deles? Então, o que é o ditongo? Ditongo é o encontro de 2 sons vocálicos em uma mesma sílaba.
Então, ditongo é o encontro de dois sons, ou seja, de duas vogais em uma mesma sílaba. Exemplos aqui, a tia colocou 2 exemplos. Deixa eu até colocar o Szinho. Exemplos. Eu coloquei mãe, observaram? Mãe. Você não separa a palavra mãe, então o A e o E eles vão permanecer juntos aí na mesma sílaba. Então é um ditongo, tá? Quando você separa essa palavra e duas vogais elas permanecem juntas na mesma sílaba, dizemos que temos um ditongo, tá bom? Pai. Pai também não se separa. Então fica aí as duas vogais juntas na mesma sílaba, o A e o I, tá bom? Agora vamos ver o que é um tritongo. Tritongo é o encontro de 3 sons vocálicos em uma mesma sílaba. Encontro de 3 sons vocálicos, vem de tri, né? Então, nós temos o exemplo aqui. Paraguai, a tia já até separou. Paraguai. Então, na palavra Paraguai, nós temos aí o tritongo, o encontro de 3 vogais, U, A, I. Na verdade, eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, eu tenho um encontro aqui de 3 sons vocálicos aí na mesma sílaba. U, A, I. Paraguai. Agora, nós vamos para o hiato. O hiato é o encontro de 2 vogais numa mesma palavra, duas vogais, mas em sílabas diferentes, ou seja, elas estão juntinhas na palavra. Quando você vai separar a sílaba dessa palavra, as vogais se separam, elas não permanecem juntas. Exemplo, viola. Olha só, as duas vogais elas estavam juntas, né, quando a palavra estava formada. Quando eu separei sílabas, o I e o O, eles se separaram, eles não permaneceram juntos. Quando isso acontece, de duas vogais juntas se separarem, nós dizemos que nós temos um hiato, tá? Hiato, que é o encontro de 2 vogais numa mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Certo, gente? Então, só voltando novamente. Encontro vocálico é encontro, já está dizendo, né? É o encontro de vogais. É o encontro de 2 ou mais sons vocálicos em uma mesma palavra. É o encontro de 2 ou mais sons vocálicos em uma mesma palavra. Certo? Existem 3 tipos de encontro vocálico, que é o ditongo, o tritongo e o hiato. O ditongo é o encontro de 2 sons vocálicos em uma mesma sílaba, lembrando, em uma mesma sílaba, não é na palavra, na sílaba, tá? Você separou a sílaba da palavra e as vogais permaneceram juntinhas, as duas vogais, então é um ditongo. Tritongo é o encontro de 3 sons vocálicos em uma mesma sílaba. Exemplo, a tia colocou Paraguai, vocês observaram aqui que ficou 3 vogais juntas. O nome tri já dá para vocês entenderem que são 3, tá bom? Então, 3 vogais juntas na mesma sílaba. E hiato é quando nós temos 2 vogais juntas em uma mesma palavra, mas quando você separa as sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Elas não ficam na mesma sílaba. Então, nós chamamos de hiato. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido muito bem a respeito aí desse assunto, porque agora vocês vão para responder a atividade. Nós temos aí a 6ª questão, tá? Que vocês vão prestar bem atenção para poder fazer. Nós temos a explicaçãozinha aqui da professora, tá? Leiam. E aí vocês vão ler a explicação novamente. A tia vai até, acho que o tempo dá. Aqui nós temos a explicação novamente. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque fica ruim para ler. Tá? A explicação novamente, muito bem, você deve ter notado que os encontros vocálicos não seguem sempre o mesmo padrão, certo? Então, vamos entender como diferenciá-los. Aqui está explicando o ditongo, o tritongo e o hiato, que a tia acabou de explicar, tá? Esses 3 aqui. E nós temos aí a atividade, a 7ª questão, que vocês irão fazer. Então, a 6ª e a 7ª questão, que vai iniciar. A 6ª questão está lá na página 66 e a 7ª questão na página 67, tá? Respondam e depois eu vou voltar fazendo a correçãozinha com vocês, tá? Da atividade. Não esqueçam, gente, respondam as atividades, não deixem de responder. E até mais.